Esse negócio de parar e começar é complicado, mas estamos aqui na manhã de hoje, do dia 4 de janeiro de 2023, para a apreciação do trabalho de conclusão de curso da Hélia Caroline Bastos Ferreira, sobre a temática a massificação do uso da IoT e o fenômeno da datificação, uma análise do uso dos dados nas novas tecnologias, sob a perspectiva do direito fundamental à proteção de dados. Com a palavra, a aluna Hélia, que terá de 20 a 30 minutos para fazer a sua exposição. Na sequência, a banca irá fazer as suas considerações, com a retirada da plateia, deliberará a nota e, ao retorno, será dada a nota final. Com a palavra, Hélia. Certo, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu já quero me desculpar caso eu fique olhando aqui um pouco para a parte de baixo da tela, porque quando eu coloco a apresentação, vocês aparecem aqui embaixo, tá bom? Bom dia a todos, meu nome é Hélia Caroline Bastos Ferreira e eu escolhi como tema do meu trabalho de conclusão de curso a massificação do uso da IoT, Internet das Coisas, e o fenômeno da datificação, fazendo uma análise do uso dos dados nas novas tecnologias, sob a perspectiva desse direito fundamental à proteção de dados. A minha orientadora nesse trabalho foi a professora Jaqueline Demétrio, e que hoje também compõe a banca examinadora, juntamente aos professores José Caldas Gois Júnior, professor Gustavo Luiz de Moura Chagas, ambos meus professores na graduação e que hoje muito me honram com sua presença nessa banca examinadora. Antes de nós iniciarmos a apresentação propriamente dita, eu gostaria de apresentar uma visão geral dos pontos que a gente vai conversar nos próximos minutos. A gente vai iniciar com uma fala sobre o motivo, por que eu escolhi esse tema, depois a apresentação do nosso problema de pesquisa, os objetivos que foram traçados, os métodos utilizados, uma breve exposição do referencial teórico que nós utilizamos como base e as minhas considerações finais, juntamente às referências que foram utilizadas nessa apresentação. O motivo da escolha desse tema foi a inegável expansão da internet das coisas nos últimos anos. A interconexão entre objetos através da internet com o intuito de facilitar o cotidiano humano tem sido uma realidade cada vez mais presente no nosso cotidiano. Não é surpreendente a gente encontrar na rua pessoas utilizando, por exemplo, smartwatches no pulso. Esses pequenos dispositivos aí são capazes de contar passos, medir os batimentos cardíacos, indicar os compromissos diários e até mesmo acionar contato de emergência caso o usuário apresente indícios de AVC ou enfim, esteja caído por muito tempo. Apesar dos inegáveis benefícios, a popularização da IoT, essa tecnologia ela acarreta uma série de desafios do ponto de vista da proteção de dados, os quais merecem ser considerados, ainda mais tendo em vista o advento da Emenda Constitucional número 115 de 2022, que em fevereiro do ano passado incluiu aí na Constituição Federal o direito fundamental à proteção de dados. Assim, em vista dessa popularização da IoT e o reconhecimento recente desse direito fundamental, é que se justifica a importância desse trabalho para a contribuição na pesquisa e os estudos sobre a temática, na perspectiva desse recém-reconhecido direito fundamental e também dessa expansão tecnológica. Para isso, nós adotamos como problema de pesquisa compreender quais os desafios trazidos pela interoperabilidade e hiperconectividade da IoT e que institutos constitucionais existem para fornecer proteção aos dados e garantir um fluxo informacional seguro nesse cenário, considerando em especial a existência de um direito fundamental à proteção de dados, principalmente nessa sua dimensão objetiva. Para responder a esse problema de pesquisa, nós traçamos como objetivo geral examinar como o uso da internet das coisas nessas novas tecnologias tem possibilitado um fenômeno de datificação e impactado na proteção de dados dos indivíduos, e mais especificamente compreender as salvaguardas constitucionais estabelecidas para a proteção de dados, entender a evolução do direito à proteção de dados como um direito fundamental, identificar a importância disso nesse novo contexto e entender de que modo a dimensão objetiva que é atribuída a esse direito revela o papel do Estado como protagonista na garantia de um fluxo informacional mais seguro na perspectiva que apresentaremos nesse trabalho. Para isso, nós utilizamos como metodologia o uso da pesquisa bibliográfica, com o uso de artigos científicos, trabalhos acadêmicos, doutrinas e legislações, fazendo uma análise e interpretação principalmente dos fenômenos da massificação da IoT e da datificação, e uma abordagem qualitativa partindo de um problema e tentando encontrar a sua solução. Para isso, nós dividimos esse trabalho em 3 capítulos. O primeiro deles, a internet das coisas, a datificação e seus impactos na privacidade e proteção de dados, que visou estabelecer a definição de IoT, datificação e quais os impactos desse fenômeno na privacidade e proteção de dados. O segundo
capítulo que foi nomeado Análise das Salvaguardas Constitucionais à Proteção de Dados no Brasil, que versa sobre a evolução histórica do direito à proteção de dados até o surgimento da Emenda 115 de 2022 e os impactos do reconhecimento desse direito fundamental nesse contexto, nesse novo cenário tecnológico. E, por último, o terceiro capítulo, que versa sobre a dimensão objetiva do direito fundamental à proteção de dados, fazendo aí uma abordagem sobre a atribuição dessa dimensão aos direitos fundamentais e de que forma isso contribui com o papel do Estado nessa nova perspectiva tecnológica. Para isso, nós utilizamos como referencial teórico diversas doutrinas das áreas do direito constitucional, direito à proteção de dados, e também recorremos à interdisciplinariedade, principalmente para conceituar o termo IoT, buscando obras da área de telecomunicação e tecnologia. Samuel Brito, inclusive, é um especialista da área da telecomunicação, e ele divide a história da internet em 3 gerações: internet das máquinas, das pessoas e das coisas. A primeira, que é denominada internet das máquinas, é a internet em que era acessada mediante um computador, e era fortemente associada à máquina, né, o computador. O segundo momento, que é a internet das pessoas, que acontece com o surgimento dos smartphones, em que a internet pode ser acessada por pessoas em qualquer lugar. E a última geração, que é a que nós vivenciamos hoje, que é a internet das coisas, em que a internet não precisa mais ser acessada apenas por pessoas, mas também pode ser acessada por dispositivos. Mas o surgimento da expressão internet das coisas surgiu mesmo foi com Kevin Ashton, que foi o responsável não só por cunhar a expressão, mas também por fazer os primeiros estudos. E ele queria criar computadores capazes de rastrear e contar tudo, sem a interferência humana, permitindo saber a necessidade de substituição, reparo ou recall nas fábricas. O objetivo era facilitar, portanto, o processo produtivo. Só que, com o passar do tempo, percebeu-se que essa tecnologia ela tinha muito mais potencial e ela foi se popularizando e chegando cada vez mais ao nosso cotidiano. Por isso, a definição que nós utilizamos de IoT foi a seguinte: um ambiente de objetos físicos interconectados com a internet por meio de sensores pequenos e embutidos, criando um ecossistema de computação onipresente voltado para a facilitação do cotidiano das pessoas, introduzindo soluções funcionais nos processos do dia a dia. Essa foi a definição dada por Magrani, que é um estudioso da área, e ela se divide em 3 partes: objetos interconectados mediante a internet, criação de um ecossistema ubíquo, ou seja, presença em todos os lugares, coisas e pessoas, e a introdução de soluções funcionais, ou seja, facilitações diárias. Justamente por esse caráter da IoT, de facilitar o cotidiano humano, é que essa tecnologia tem feito cada vez mais parte da vida humana. Segundo pesquisas do mercado de IoT, ele deve quase quintuplicar até 2026, chegando a 75,44 bilhões de dispositivos. Isso se dará principalmente por conta do investimento nessa área. A IoT deve movimentar cerca de 19 trilhões de dólares, sendo 352 bilhões desse valor apenas no Brasil. Assim, a expectativa é de que a IoT tenha uma presença cada vez mais ativa no cotidiano humano, em seus mais diversos setores, incluindo saúde, educação, segurança e mobilidade. Na saúde, principalmente, esses impactos já são sentidos, principalmente com a popularização dos dispositivos vestíveis e ingeríveis, mas deve ser ainda mais notórios nos próximos anos, uma vez que, segundo a pesquisa do McKinsey, a IoT pode gerar um benefício social de 500 bilhões de dólares por ano apenas com melhorias na saúde e redução dos custos de atendimento aos pacientes. Os impactos também devem ser sentidos nas casas, com a popularização das denominadas casas inteligentes. A IoT pode gerar impactos nesse setor em gerenciamento de energia, segurança e até diminuição do trabalho doméstico. Na segurança, o impacto pode ser até de 20 bilhões de dólares por ano, apenas com lesões e mortes evitadas. Nesse sentido, a presença mais massiva desses dispositivos no cotidiano humano, ela não deverá, no entanto, trazer apenas benefícios. Um dos principais desdobramentos disso vai ser a datificação. Esse termo foi cunhado por Mais, Schoenberger e Cooker para definir a capacidade de se colocar um fenômeno em formato de dados analisáveis, permitindo, assim, conhecer melhor o que se está estudando. Muito embora tudo possa ser datificado, a datificação abordada por esse trabalho é o que nós chamamos de datificação da vida, que foi potencializada pela existência de dispositivos conectados em todo lugar e a todo instante, os quais coletam dados sobre os mais diversos aspectos da nossa vida, permitindo conhecer hábitos, preferências, rotinas dos indivíduos, as quais resultam na criação de um prolongamento digital do ser humano. E a principal consequência disso é, conforme Bruno Bione afirma, a prática conhecida como profiling, que consiste no perfilamento dos indivíduos para a tomada de decisões que podem influenciar no seu acesso a bens, serviços, oportunidades e até o exercício de alguns direitos. Esse cenário gera, portanto, uma condição de hiperconectividade constante dos indivíduos, que é denominada por Magrani como um estado perpétuo de conexão, em que os indivíduos eles estão a todo momento cedendo dados que alimentam a criação de perfis cada vez mais completos. E os desdobramentos disso já foram alvo de estudos e críticas por diversos estudiosos. Inclusive, Judge e Powers, por exemplo, entendem que a presença de dispositivos IoT no nosso dia a dia tende a ser uma maldição,
enquanto Harari compreende e projeta que nos próximos anos a nossa empregabilidade ou até mesmo o valor do seguro de vida podem ser considerados com base nesse prolongamento digital. Mesmo que essas visões possam parecer um pouco pessimistas ou alarmistas demais, elas trazem uma reflexão interessante sobre como a proteção de dados está sendo avaliada nesse contexto e nos fazem refletir sobre até que ponto a nossa Constituição tem evoluído para tratar essas questões. Do ponto de vista constitucional, o direito à privacidade ele se demonstrou por muito tempo como suficiente para proteger o indivíduo em questões de intrusão da sua esfera privada, mantendo aí uma divisão entre as esferas pública e privada, mas com os avanços tecnológicos, observou-se a insuficiência desse direito para uma efetiva proteção, porque numa sociedade pautada em dados, não se trata mais de definir o que deve ser público ou privado, mas sim de proteger os dados, a sua circulação, ainda que eles sejam públicos. Há, portanto, como afirma Rodotà, um deslocamento do eixo pessoa, informação, sigilo, para o eixo pessoa, informação, circulação, controle. Porque nesse novo contexto em que os dados eles podem ser coletados e processados para extrair novas informações, o foco deixa de ser o que deve ser público ou sigiloso e passa a ser o que pode ser feito através dos dados, uma vez que até mesmo dados públicos podem ser compilados com outros para revelar detalhes íntimos dos indivíduos, por exemplo. E por isso o Chettle aponta que a partir do momento em que a tecnologia ela passa a permitir um processamento mais rápido e eficiente dos dados, há uma evolução do direito à privacidade ao direito à proteção de dados. Mesmo que esse seja um posicionamento interessante, existem críticas a esse posicionamento. Autores como Bruno Bioni, por exemplo, destacam que o direito à proteção de dados ele não pode ser visto como mera evolução do direito à privacidade, porque isso limitaria a sua compreensão e colocaria ele muito amarrado a outras categorias que não protegeriam tão bem os dados nesse novo contexto tecnológico. Isso, de fato, era uma preocupação interessante, porque anteriormente à emenda 115 de 2022, já existiam outros dispositivos constitucionais e infraconstitucionais de proteção aos dados, que poderia ser retirada essa proteção de forma indireta, como o direito à privacidade, previsto no artigo 5º, nos incisos 10 e 12 da Constituição Federal, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, enfim, diversos dispositivos nesse sentido. Porém, esses dispositivos acabaram sendo utilizados por críticos como Schreiber como uma justificativa para a desnecessidade da inclusão de um direito fundamental à proteção de dados nesse contexto, sob a justificativa de que ele já poderia ser retirado implicitamente de outros dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Esse posicionamento, no entanto, foi superado pela compreensão de que o direito à proteção de dados, muito embora ele derive, sim, do direito à privacidade, ele se constituía como um direito autônomo em vista da sua tutela jurídica e âmbito de incidências específicos, conforme aponta o próprio ministro Luiz Fux, por exemplo, no seu voto no julgamento da ADI 6387, que suspendeu a eficácia da medida provisória 954, a qual definia o compartilhamento de dados dos cidadãos brasileiros com o IBGE para a construção de estatísticas sobre a pandemia da Covid-19. E essa decisão foi relevantíssima do ponto de vista da proteção de dados para concretizar a compreensão de um direito autônomo à proteção de dados e traçar as bases para o que viria a ser a emenda constitucional número 115 de 2022, que incluiu o direito fundamental à proteção de dados na Constituição. E essa inclusão foi de suma importância, ainda mais quando a gente considera o conceito, a interpretação de direitos fundamentais, e aqui de forma muito estrita, um recorte muito estrito do que são os direitos fundamentais, né? Eles se referem a direitos essenciais para a defesa da liberdade individual e que se interligam à dignidade humana. E, nesse sentido, reconhecer o direito à proteção de dados como direito fundamental significa, em especial, apontar a sua relevância e importância para a construção de uma vida digna aos indivíduos. Cumpre ressaltar que, no cenário tecnológico que já vivenciamos e que é delineado neste trabalho, os riscos à dignidade humana eles são diversos e eles se demonstram, em especial, pelo potencial discriminatório que a IoT e a datificação podem acarretar aos indivíduos mediante práticas de perfilamento, por exemplo. Segundo Schwermer, os principais riscos nesse cenário são a discriminação, a categorização, que é o reconhecimento do indivíduo pela categoria que ele se insere e não pela sua individualidade, e a assimetria informacional entre os coletores de dados e seus titulares. Diante desse cenário, um direito fundamental à proteção de dados ele é essencial porque ele é capaz de estabelecer um âmbito de proteção próprio que ainda não era abarcado pelo dispositivo constitucional vigente sobre a temática, que era o direito à privacidade. Então, conforme aponta a Doneda, há um hiato entre a tutela da privacidade e da proteção dos dados, que permite desconsiderar, por exemplo, o uso abusivo dos dados, impossibilitando que esse direito à privacidade ele forneça por si só uma efetiva proteção aos indivíduos nesse novo contexto tecnológico,
uma vez que ele se restringe apenas a sigilo, intimidade, vida privada, o que não gera uma proteção em um contexto em que os dados eles são utilizados para estabelecer o acesso a bens, serviços e oportunidades. Então, não se trata mais, como nos primórdios, de situação em que os indivíduos eles não querem que determinadas informações sejam públicas, mas sim de um contexto em que os indivíduos querem gozar dos benefícios trazidos pelas novas tecnologias, mas eles não querem que isso seja feito de forma a prejudicá-los em outros contextos, sendo essencial, portanto, a proteção de dados com o intuito de evitar o uso abusivo dos dados e as práticas discriminatórias. Além da importância do reconhecimento desse direito, a inclusão de um direito fundamental à proteção de dados implica na sua classificação em duas dimensões, a subjetiva e a objetiva. A primeira, que se refere à capacidade dos indivíduos de se protegerem das intervenções do Estado, e a segunda, como é que oferece critérios para o controle do Estado, impondo aí um dever de atuação para a efetivação desses direitos. Conforme aponta Sarlé, a atribuição de uma dimensão objetiva aos direitos fundamentais implica em três funções a esses direitos. A primeira delas, a organizatória e procedimental, que implica no reconhecimento desses direitos como um parâmetro para a criação de procedimentos e organizações responsáveis por efetivar esses direitos na sociedade. O dever de tutela do Estado, que impõe um dever do Estado de atuar, até mesmo preventivamente, para proteger esses direitos. E da eficácia irradiante, que representa o reconhecimento desses direitos como diretrizes para a interpretação do direito infraconstitucional. Essa última função ainda se desdobra no denominado fenômeno da constitucionalização do direito, que é apontado por Sarlé, Marinoni e Mitidiero, o qual estabelece que os direitos fundamentais eles devem ser aplicados não apenas numa perspectiva vertical, Estado-cidadãos, mas também numa perspectiva horizontal, entre particulares. Do ponto de vista do direito fundamental à proteção de dados, a atribuição de uma dimensão objetiva, portanto, demonstra o papel do Estado como um dos principais responsáveis por criar um ambiente mais seguro nesse novo cenário de hiperconectividade constante, uma vez que o Estado ele vai ser o responsável por construir as denominadas autoridades administrativas, que serão responsáveis principalmente por estabelecer as diretrizes, procedimentos, sanções e suprir a deficiência do controle individual que os sujeitos não conseguem fazer de forma solitária, bem como também será o responsável por proteger os cidadãos, evitando as consequências de ameaças incontroláveis que podem decorrer desses processos tecnológicos, as quais não podem ser previstas pelo indivíduo, uma vez que os indivíduos, nesse novo contexto, eles não conseguem ter a real compreensão dos usos que estão sendo feitos dos seus dados, os responsáveis, os objetivos, o nível de informação extraída, e também o Estado adquire protagonismo nesse cenário por ser o responsável por estender a aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares, não permitindo que se constitua, portanto, um espaço desassociado dos direitos fundamentais. Nesse ponto, Sarlé é bastante enfático ao dizer que não se pode admitir, em especial em um ambiente digital, uma atuação privada que seja desassociada dos direitos fundamentais. Então, mais uma vez, a importância do Estado nesse novo contexto tecnológico, justamente para impossibilitar que se crie um ambiente digital em que não se respeitem os direitos fundamentais do cidadão. Assim, nós consideramos que esse trabalho atendeu aos objetivos geral e específico que foram traçados, na medida em que foi capaz de examinar que o aumento exponencial da coleta de dados dos mais variados setores da vida, que é gerado pela massificação do uso de dispositivos IoT, tem possibilitado, sim, uma datificação da vida, ou seja, uma transformação da vida em dados analisáveis, que são utilizados como uma espécie de prolongamento digital e utilizado para tomadas de decisões sobre os indivíduos, as quais vão influenciar no acesso deles a bens, serviços, oportunidades e até mesmo ao exercício de alguns direitos. E, além disso, essa pesquisa também permitiu compreender que a Constituição ela já possui salvaguardas constitucionais à disposição para tratar sobre essa questão desde fevereiro do ano passado, com a inclusão do direito fundamental à proteção de dados, bem como possibilitou entender que o direito à proteção de dados, mesmo que ele tenha sido inicialmente apenas retirado implicitamente do direito à privacidade, hoje ele já possui um status de direito autônomo, então ele possui um âmbito de proteção próprio que não é limitado por uma interpretação normativa que acaba dificultando mais do que auxiliando a sua compreensão. E essa pesquisa também acabou identificando que o reconhecimento de um direito fundamental à proteção de dados é de indelével importância no cenário tecnológico que se afigura, porque representa uma retomada do controle dos cidadãos, fornecendo as bases para garantir que o seu processamento seja feito de forma a assegurar a dignidade humana. E, por fim, também entendemos que atendeu ao último objetivo específico, que era compreender o papel do Estado como responsável aí por procedimentalizar, tutelar
e garantir a aplicação desse direito fundamental até mesmo nas relações privadas, de modo a construir um fluxo informacional mais seguro para todos, mesmo em face desse desequilíbrio de forças que é natural nesse cenário, e em vista da ausência de controle individual, da impossibilidade que os indivíduos acabam tendo de antever os riscos que possuem nesse cenário, uma vez que temos aí um desequilíbrio entre quem coleta os dados e quem está cedendo os dados, na medida em que normalmente as tecnologias IoT elas não possibilitam, por exemplo, o acesso a políticas de privacidade ou a termos de consentimento ou outras medidas que permitissem um controle individual, né, pelos próprios sujeitos. E aí, reforçando, portanto, esse trabalho reforça a importância do Estado nesse cenário também como responsável por tutelar esse processo de igual forma. Nesse sentido, nós compreendemos que esse trabalho respondeu também ao problema de pesquisa escolhido, uma vez que estabeleceu que a interoperabilidade e hiperconectividade acarretada pelos dispositivos IoT tem sim o condão de trazer sérios desafios no campo da proteção de dados, em especial pelo seu potencial de gerar uma coleta massiva de dados e comunicá-los de forma autônoma, alimentando, portanto, a criação de perfis dos indivíduos que são utilizados para a tomada de decisões, e também respondeu sobre a existência de institutos constitucionais hábeis para proteger os dados nesse novo contexto tecnológico, os quais se manifestam, em especial, através da inclusão desse direito à proteção de dados no rol dos direitos fundamentais, que não apenas forneceu a importância necessária para o tema da proteção de dados no país, como também estabeleceu um âmbito de proteção próprio que é consistente com as demandas atuais. E, por fim, essa pesquisa também respondeu ao problema de pesquisa ao permitir estabelecer que, sob a perspectiva de um direito fundamental à proteção de dados, em especial na sua dimensão objetiva, é possível, sim, garantir a construção de um fluxo informacional mais seguro, mesmo em face das novas tecnologias, na medida em que o Estado ele vai assumir esse papel de organizar, procedimentalizar, assegurar e aplicar esse direito, equilibrando as relações privadas e restabelecendo o controle dos indivíduos aos seus dados, mediante as autoridades administrativas, regulações e atuações preventivas. Há de se pontuar, no entanto, que esse cenário é passageiro, né? E para que a Constituição ela se mantenha atualizada sobre a temática, é preciso que ela evolua em conjunto com as tecnologias, permitindo uma proteção do direito dos cidadãos, sem, contudo, obstar esse desenvolvimento tecnológico que é necessário, é importante e que as pessoas realmente desejam e anseiam. Para a construção dessa apresentação, nós utilizamos essas referências expostas, as principais, sem prejuízo de outras que já foram referenciadas no nosso trabalho escrito. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para as considerações da banca. Sensacional, sensacional. Olha, já estou induzindo a banca, a plateia, a todos, a apresentação impecável, o trabalho escrito, então, nem se fala. Eu acho que eu sempre, com os alunos, os orientandos, gente, eu tenho assim, essa estruturação, me corrige, Elia, se eu estiver errada, e eu tenho esses trabalhos aqui desses alunos, para vocês terem como parâmetro, que foram, assim, alunos que tiveram um trabalho exemplar, e sempre coloco, não sei se tu lembras, Goizinho, da Karine Sandes, inclusive eu não sei por que até hoje ela ainda não fez essa publicação, que no caso dela é até internacional. Enfim, então, Elia, Shirley, essa leva desse semestre foram, assim, impecáveis, impecáveis, e eu passo a palavra para a banca deliberar depois desse meu esfuziante, né, contexto de finalização desse trabalho. Parabéns, Elia. Com a palavra, professor Góes. Tá bom. Primeiro que a Jaqueline tem razão para toda essa alegria. A Elia tinha a missão difícil de suceder a Shirley, mas ela fez de forma brilhante, né? No mínimo, aí se equiparou ao trabalho da Shirley, dada, né, o brilhantismo ao desenvolver o tema. Não é um tema fácil, é um tema extremamente novo, né? Aliás, essa é uma característica das duas temáticas. E ela conseguiu, como eu falei ontem, numa outra banca, na banca do professor Hugo, de um trabalho belíssimo também da Lorena, ela conseguiu fazer o melhor que se pode fazer
agora, no tempo atual. Que é claro que essas questões todas que nós estamos tratando aqui, talvez daqui a 10 anos a gente lê esses trabalhos e diga assim, fomos pelo caminho completamente errado. Mas daqui a 10 anos, hoje é o melhor que nós podemos fazer, é isso que elas estão fazendo aí. No mais, eu queria ter essa voz da Hélia, que meu podcast já estaria bombado, porque ela tem uma voz de locutora, né? Muito boa mesmo. Mas depois eu pedi a colaboração dela para fazer aí algumas locuções. Ela falou com muita segurança, o trabalho é impecável, o trabalho escrito, tá, Hélia? Tá? Obrigada, professor. Agora, como você vai continuar trabalhando essa temática, eu já digo para você que eu não tenho questões, não tenho perguntas, tá? Não, você vai continuar trabalhando essa questão, com certeza numa especialização, no mestrado, no doutorado, eu quero colaborar contigo na discussão da questão da internet das coisas, tá? Eu tenho um trabalho sobre a questão geral do acesso à tecnologia, que se inclui aí na internet das coisas, que com certeza abre muito mais os horizontes aí dessa discussão que você está tendo. Porque realmente é importante a gente trabalhar a questão da proteção de dados para quem usa a internet das coisas, é importante, sem dúvida alguma. Você provou isso por A mais B, tá certo? Ok? Mas principalmente em países pobres como o Brasil, a gente tem uma questão que é mais fundamental ainda, tá certo? É que quando a gente fala em tornar direito fundamental a proteção dos dados pessoais de quem usa a internet das coisas, essa é uma visão que pressupõe que todo mundo acessa os dispositivos de IoT, e que não é verdade, né? O que não é verdade. Esses dispositivos, eles são caros, esses dispositivos, eles exigem o que a gente chama de knowledge, né? Que é o conhecimento sobre o uso desses dispositivos. E o que a gente sabe é que existe uma ampla faixa da população brasileira, mais de 30% da população brasileira, que não acessa e não irá acessar muito em breve esse dispositivo, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem conhecimento para o fazer, tá certo? Então, apesar da gente, né, na nossa sociedade, que é uma sociedade, claro, capitalista e tal, a gente sempre pressupor que as pessoas conseguem acessar os bens e os serviços, isso não é a realidade. Existe uma vasta parte da população, um terço da nossa população, que não acessa esse serviço. Então, antes mesmo da gente discutir no que trata de IoT, direito fundamental à guarda de dados, direito fundamental à proteção de dados pessoais, a gente tem que discutir o direito fundamental ao acesso a esse tipo de equipamento, tá? Porque o simples fato de parte da população acessar esse tipo de equipamento e outra parte não acessar, já gera uma simetria que é absolutamente hedionda, porque você tem uma parte da população absolutamente empoderada por esse tipo de tecnologia, aumentando mais a desigualdade entre as pessoas ricas e as pessoas pobres, né? E o grande exemplo que a gente deu aqui, que foi inclusive um tema de um trabalho que a gente fez no Uniped, tá? Foi a pandemia, tá? Que quando surge a pandemia, aquelas pessoas que elas estão nas suas casas, cercadas de tecnologia, né? Elas conseguem absorver muito mais fácil o impacto da pandemia, por força da tecnologia que as cerca, do que aquelas que não estão. Então, por exemplo, o aluno que estava em casa e ele não tinha um computador e ele não tinha um notebook, ele ficou absolutamente desligado do ambiente acadêmico, né? Tanto que nós tivemos de simplesmente distribuir notebooks para essas pessoas e fizemos isso de forma, né, ainda precária, tá bom? Então, a questão da internet das coisas é que, claro, né, na nossa sociedade capitalista, na nossa sociedade, né, consumista, a gente parte do pressuposto de que todo mundo tem esse hardware. E, a partir daí, começa a tentar proteger os direitos desses possuidores, quando, na verdade, nem todos são possuidores e tem um direito mais fundamental, que é o direito de acesso à tecnologia. Isso não é uma pergunta, né? Na verdade, uma colaboração que eu quero que você faça, para que você, né, possa, no futuro, ampliar esse seu trabalho, que já está muito bom.
Mas se você quiser se manifestar, fique à vontade. Eu só queria agradecer, em princípio, pelo brilhantismo da sua contribuição, professor. E eu realmente concordo com o seu posicionamento. Eu acho que e isso foi algo que acabou ficando perceptível logo nos capítulos iniciais do meu trabalho, justamente por conta da perspectiva, da pesquisa que a gente fez sobre as perspectivas da IoT nos próximos anos. E eu acredito realmente que hoje esse acesso ainda não é muito popularizado, mas eu creio que com o investimento que será feito, com a evolução da tecnologia também, porque a gente tem que compreender que a IoT ela passa também por essa interdisciplinariedade. Então, a evolução da tecnologia na perspectiva de 5G, Big Data melhorando, também a questão do próprio hardware, né, as peças que são utilizadas nesses objetos, isso também, sendo um maior investimento em pesquisa, né, pode também ser aperfeiçoado e, portanto, popularizar essa tecnologia. Por isso que eu entendo que eu me desafiei muito nessa pesquisa, não apenas por ser um tema novo, mas também por ser um tema que, com o passar dos anos, vai ter uma nova perspectiva também, como o senhor bem pontuou. Tá bom. Quero até sugerir para a Jaqueline que, a depender das perguntas do Gustavo, a gente suprima nessas bancas aquela fase de deliberações, né? Até porque a gente dá uma certa dinâmica e já passa para a nota. Gustavo. Perfeito, professor Góes. Eu não tenho adendos a fazer, né? E aí, como o senhor bem colocou, ela sucedeu a Tchelle de forma impecável, né? Não deixou nada a desejar. Ela tinha essa tarefa difícil e ela desempenhou de modo satisfatório. Então, eu não tenho nada a acrescentar também na apresentação, nem no trabalho escrito. E aí já aproveito para dizer que concordo plenamente a gente fazer o rito sumaríssimo, né? Rito sumaríssimo, parte direto do respeito julgamento. à atribuição de notas em Pode situações declarar como... aí, doutora Jaqueline, nota máxima, viu? De acordo. Então, nesse caso, eu até suprimo a leitura da ata, né? Fazendo constar que nessa manhã, Hélia Caroline Bastos Ferreira apresentou brilhantemente a defesa do seu trabalho e foi aprovada com a nota máxima 10. Parabéns, Hélia. Muito obrigada, professores, pelas suas contribuições. Prepare aí seu print. Deixa eu tirar aqui. Hélia, e você não ficou nervosa, Hélia? Meu Deus! E é uma metralhadora essa mulher, né, Góizinha? Sem dúvida. Sim. Eu tô nervosíssima aqui, mas eu acho que eu consegui não transpassar tanto aí para vocês o meu nervosismo. De todo modo, acho que o print saiu aqui. Eu até antecipo meus parabéns à sua família, de forma geral, e em especial a seu pai, que hoje você está dando aquele presente daquele dia que não tão bom como hoje esteve em minha sala na direção de curso. Então, ela venceu brilhantemente a trajetória acadêmica e com um adendo a mais que outros colegas por ela ser adventista, por ter tido vários entraves com relação a algumas disciplinas e professores nos dias de sábado. E eu fico muito feliz, Hélia, porque você deu uma resposta e tanto para a academia. Parabéns. Muito obrigada, professora. Realmente só tenho a agradecer, e só uma consideração importante. Todos os professores que fizeram parte hoje da minha banca estiveram me ajudando nesse processo com relação ao sábado, tanto o professor Góes quanto o professor Gustavo foram meus professores em dias de sábado e foram muito compreensíveis comigo. Então, só tenho a agradecer a eles e a senhora que nem precisa expressar em palavras a sua importância nesse processo. Parabéns. Perfeito. Parabéns, sucesso. Parabéns, Hélia. Já fez seu print? Já. Pronto, parabéns. Agora a tarefa árdua para Vitor Hugo, né, Gustavo? Hugo. A banca deliberou que você vai ser aprovada com a nota máxima.